Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras online do CAU Paraná. Sou o arquiteto Juliano Coimbra do Nascimento e faço parte da comissão temporária BIM. Hoje irá falar a arquiteta Juliana Larroz sobre o tema trabalho colaborativo no ArchiCAD. Muito obrigado, Juliana, pela participação. Deixo a palavra com você. Olá a todos, é um prazer estar aqui a convite do CAU Paraná, a convite do Juliano. Obrigada pela oportunidade. Dividir um pouquinho do nosso dia a dia e do nosso conhecimento do trabalho e as nossas batalhas também. É sempre importante para um conhecimento profissional como um todo. A convite do Juliano, eu vou conversar um pouquinho com vocês e demonstrar um pouquinho como é o trabalho colaborativo dentro da plataforma, né, do software ArchiCAD para modelagem de arquitetura. A versão que eu vou estar usando aqui com vocês é o ArchiCAD 23, que é a versão corrente, né, do software. E espero que traga um conteúdo e que traga informações, traga conhecimento a todos aí. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Bom, vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Então, aqui uma breve apresentação. Já aproveito, inclusive, para entrar no tema dessa questão do trabalho colaborativo, em que a gente não precisa estar trabalhando com as ferramentas, né, as plataformas ou os softwares que a gente usa de uma forma muito rígida ou muito engessada, só para o que a gente conhece. Então, estou trazendo para vocês a minha apresentação dentro da própria plataforma do software. Eu sou arquiteta, me formei em 1998 pela PUC Paraná, fiz pós-graduação no antigo Cefet, atual TFPR, trabalho bastante na área da arquitetura residencial e principalmente arquitetura imobiliária, atualmente, né? Tenho um conhecimento aí na gestão Lean Thinking e em BIM, Building Information Modeling, e sou treinadora certificada do ArchiCAD desde 2017, pela própria Graphisoft Brasil. Primeiro, trazendo um pouquinho aqui, falando um pouquinho sobre o trabalho colaborativo, então, qual que é a importância de a gente poder estar trabalhando dessa forma dentro do nosso ambiente de trabalho? Então, primeira questão é que a importância da colaboração no ambiente de projeto permite que a gente consiga trabalhar de uma forma mais eficiente em projetos de maior escala, né? Mas não só nisso, a gente também consegue ter empresas hoje de portes até menores, mas de uma forma globalizada. Trabalhando nesse ambiente de colaborativo, a gente é possível com, né, internet, e a gente ainda vivendo nos dias de hoje essas questões de home office, enfim, trabalhar, inclusive, em diferentes fusos horários, né, em diferentes locais, diferentes partes do globo, e manter uma rotatividade de projeto aí de 24 horas, dependendo do prazo em que a gente tem que atender as nossas ferramentas, né, nossos prazos. Terceiro item, né, o que aumenta consideravelmente a produtividade. Então, quando a gente está falando aí de trabalhar de uma forma colaborativa, várias pessoas, vários usuários, vários colaboradores dentro de um projeto único, de um objetivo em comum, a gente tem um aumento considerável da nossa produtividade, né? Além disso, para a gente poder conseguir, para a gente ter também, né, o trabalho colaborativo, a importância desse trabalho colaborativo, é preciso também que a gente seja organizado e que tenhamos as tarefas muito bem definidas, porque se nós estamos trabalhando com várias pessoas, eventualmente até em locais e fusos horários distintos, então as tarefas, o que é atribuído a cada um, tem que ser muito bem combinado, muito bem organizado. Então, a organização é um item bastante importante nesse quesito da colaboração. E, obviamente, permite que a gente tenha contratos de força-tarefa. Então, se você, eventualmente, né, o teu escritório, o teu trabalho precisa de uma incrementação na força-tarefa devido a algum prazo, ou devido a algum volume ampliado naquele momento, você tem a possibilidade de fazer, né, de ter contratos temporários, e se você tiver tudo isso muito bem organizado, funciona de uma forma bastante eficiente, que permite cumprir
os prazos e as etapas que você precisa, né? E aí, reforçando que, especialmente nos dias de hoje, com essas questões, né, com o home office mais experimentado e e não só experimentado, mas também entendido como eficiente, né, em vários momentos, esse trabalho, essa possibilidade do trabalho colaborativo e principalmente do trabalho remoto, né, nesse ambiente, permite que, então, a gente tenha aí uma validação desse sistema, né, e reforça todos os itens anteriores, que a gente consegue atender tudo isso em espaços, né, ou em estações de trabalhos personalizadas e menores, ou individuais até mesmo, né. Ainda reforçando falando ainda um pouquinho sobre o trabalho colaborativo, para que isso funcione, para que seja eficiente, é indispensável que a gente esteja atento a alguns itens, né? Então, objetivos muito bem definidos, o que a gente precisa fazer, né? O que é que a gente está atendendo, qual que é o nosso objetivo final, é de extrema importância a gente ter isso muito claro. As atribuições claras, então, essa questão das tarefas definidas, né, envolve também a questão das atribuições. Quando nós temos muitas pessoas envolvidas, é importante que a atribuição de cada uma esteja muito clara, muito definida, para que o ciclo, né, o conjunto, o grupo funcione realmente como um time. Eu não sou uma especialista em futebol, mas fazendo uma analogia, e se alguém for um grande especialista e quiser me corrigir depois, fique à vontade, mas eu acho que não adianta a gente ter um time de 11 jogadores e 11 atacantes, por exemplo. A gente tem que ter toda a equipe e as posições de apoio para que a gente consiga, né, atingir o objetivo final, que é ganhar o jogo. Então, é a mesma coisa dentro de um time de projeto, a gente tem que ter as atribuições e as posições muito bem definidas para que não fique todo mundo tentando fazer a mesma coisa e no final a gente não tenha a eficiência que a gente está esperando, né, em atingir os objetivos e cumprir os prazos, enfim, como a gente entende que seja, e como os nossos contratos exigem e demandam, né. Junto disso, é muito importante que as pessoas sejam colaborativas. Então, o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo exige, né, que a comunicação também seja muito eficiente entre todas as pessoas envolvidas e que todo mundo saiba e compreenda como que é o processo de dividir o trabalho, né, e ser colaborativo entre todos. Então, são dois itens aí que eu acho que trabalham o que acontece muito em paralelo, né, junto, todos estão autoenvolvidos, mas cooperação e comunicação, eu acredito que são dois tópicos aí que é impossível você separar esses dois itens, né. Também é muito importante que a gente tenha regras definidas, né, então as regras estão atreladas também às atribuições, né, mas a gente conseguir definir regras de o que a gente tem que entregar, como a gente tem que entregar, então as regras estão também diretamente relacionadas com o nosso fluxo de trabalho, com o nosso processo de trabalho e com os nossos entregáveis. Então, definir essas regras, a regra do jogo, né, é bastante importante. E ter controle sobre o que a gente está fazendo, controle de como a gente está fazendo e controle do quanto a gente está fazendo, isso é bastante importante, né, faz parte, para que realmente seja bem eficiente todo esse processo da colaboração. Junto com isso, daí entrando um pouquinho mais no ambiente de trabalho, você ter definido permissões, né? Então, quem é que tem permissão para determinadas atividades ou determinadas ferramentas ou determinadas atribuições, quais são as permissões e até onde essas atribuições, essas permissões por usuário, por colaborador, é definida para cada um. Então, a gente pode criar regras e criar permissões de que existe um grupo, existe um colaborador especificamente que trabalha muito mais com acabamentos e superfícies, outro que trabalha com montagem de prancha, outro colaborador que está mais na parte de modelagem, especificamente mais falando, né, mas na modelagem, do desenvolvimento do projeto, do modelo em si.
Então, essas permissões e o que cada um, a abrangência do que cada um envolvido consegue ou pode fazer, permite também que a gente tenha um controle melhor do que está sendo desenvolvido, né? E, obviamente, a gente precisa ter o projeto compartilhado. Então, ter a possibilidade de trabalhar com as ferramentas de colaboração. A gente tem aí, hoje, muitas opções, né, de plataformas de colaboração, seja Google Drive, OneDrive, Dropbox, enfim, a gente tem máquinas virtuais que é possível estar fazendo contratos de aluguel e que armazenam na nuvem, servidores em nuvem, enfim, então hoje a gente tem uma possibilidade de um ambiente colaborativo muito maior e que está acessível no nosso celular, né, que fica no bolso. Então, a informação ela está no nosso bolso. Hoje em dia, a gente carrega ela para onde a gente quiser. E, então, é muito importante que a gente tenha entendimento e tenha conhecimento dessas ferramentas e tenha o entendimento, o conhecimento e o que é melhor para o nosso produto, para o nosso escritório, para o nosso fluxo de trabalho, para o nosso processo, o que nos atende melhor e escolher, né, alguma plataforma aí e focar nisso, para que a gente possa ter realmente um projeto compartilhado. Quando a gente também está falando de projeto, não podemos nos ater só no modelo ou só na documentação, né, de desenho, pranchas de planta, corte, elevações, detalhes, etc. A gente tem que falar como um todo. Envolve os projetos complementares, envolve a fase de orçamentação, envolve fase de cronograma de obra. E isso não importa o tamanho da obra também, não importa o tamanho do projeto que a gente está fazendo. Mesmo para uma pequena reforma, se a gente tiver o controle de todo o processo, né, não só do projeto, mas da execução também, a possibilidade do atendimento ao objetivo final, cumprimento de prazos, cumprimento de orçamento, inclusive, é muito maior. Então, a gente conhecer, entender essas plataformas, esses espaços virtuais que nos permitem compartilhar a informação é bastante importante dentro desse ambiente do trabalho colaborativo, tá? Bom, falando um pouquinho mais especificamente sobre o ArchiCAD mesmo e como é o processo de colaboração dentro desse software, o ArchiCAD ele tem um gestor de projetos chamado BIM Cloud. Então, o BIM Cloud ele é um programa adicional que você pode estar instalando ele num computador dedicado, ideal é que esteja instalado num computador dedicado, é uma instalação completamente à parte da plataforma do projeto, do software ArchiCAD mesmo, e esse sistema, né, o BIM Cloud, permite que a gente, então, compartilhe os nossos projetos e que múltiplos usuários possam trabalhar num único arquivo, num único modelo, simultaneamente. Obviamente, a gente vai voltar naquilo que eu falei anteriormente sobre o trabalho colaborativo. Aqui, sim, a gente vai ver muito bem aplicado regras, permissões, né, e controle para que a coisa funcione, para que o fluxo de trabalho funcione com eficiência. O BIM Cloud, especificamente, a gente tem hoje 3 tipos que podem ter apresentado. Então, o BIM Cloud Basic, que é 100% gratuito, é só buscar ali nos downloads dentro da plataforma da Graphisoft que você vai encontrar, existem tutoriais e passo a passo, bem claro, bem fácil, específico, que dá para que ajudam na instalação. Existe daí a plataforma BIM Cloud mesmo, que daí ela conta com recursos mais avançados e também é instalada dentro de um computador, de um servidor, que pode ser um computador dedicado, ou eventualmente, como eu comentei, esses servidores de nuvem, por exemplo, como essas máquinas, né, que você pode alugar na nuvem, então você pode também estar instalando o BIM Cloud dentro, em cima de uma máquina virtual. E ele conta com recursos mais avançados do que o BIM Cloud Basic, e tem também uma possibilidade de ampliação e para escritórios ou negócios maiores, uma maior eficiência, né?
E ainda tem agora, que foi esse ano, foi liberado, o sistema chamado Beam Cloud as Service, que é basicamente o mesmo sistema do Beam Cloud, é pago também, né? Mas ele vem com recursos avançados e ele é compartilhado na nuvem da própria Graphisoft. Então, eu não preciso ter uma máquina virtual locada, eu não preciso ter instalado numa máquina dedicada dentro do meu próprio escritório. Eu faço uma contratação lá de quantas licenças usuários eu preciso para trabalhar no meu servidor e eu crio esse servidor dentro da própria plataforma da Graphisoft mesmo, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a plataforma, eu criei uma aqui para trazer e demonstrar isso para vocês. A gente consegue personalizar, inclusive, com a nossa própria logo, né? Então, eu faço o acesso por aqui, faço um login, e aqui eu tenho algumas definições. Então, eu tenho meus projetos que são compartilhados, tenho aqui a guia dos usuários, então a gente tem alguns agrupamentos, e cada grupo desses tem as permissões específicas, né? Então, onde tem esse íconezinho aqui, que são duas pessoinhas, né? Então, estamos falando de grupos com regras específicas, e aonde eu tenho aqui a figurinha individual, eu estou falando de usuários. Então, aqui eu tenho 3 usuários criados, né? Um que é o gestor da plataforma, efetivamente, e para trazer para vocês essa demonstração hoje, esse exercício hoje, eu criei esses 2 usuários, que sou eu e um usuário genérico, no qual eu atribuí as regras de um arquiteto e de visualização de biblioteca. Para quem conhece um pouquinho o ArchiCAD, sabe que o programa trabalha com uma biblioteca vinculada, que fica linkada externa ao modelo, né, mas que está dentro da instalação do programa. Então, dentro dessa plataforma virtual, a gente pode estar também trabalhando com bibliotecas vinculadas, né, e tudo a gente navega, isso aqui, olha, é um navegador normal, comum, convencional, Google Chrome aqui, tá? Então, eu tenho acesso beamcloud.com, com o nome que eu atribuí para o meu Beam Cloud, e aqui eu tenho onde eu consigo compartilhar as bibliotecas, né, que eu gostaria, e aqui eu tenho a lista daí dos projetos que eu estaria trazendo dentro e compartilhando dentro da minha plataforma. Então, esse aqui é o visual que a gente tem desse Beam Cloud as Service, tá? Então, assim, só para entendimento, o Beam Cloud é a ferramenta, é o software, ou é a ferramenta mesmo, é a instância que nos permite o compartilhamento do arquivo, do modelo, tá? Teamwork, gente, que é ArchiCAD, Beam Cloud, Teamwork. Teamwork é o processo de trabalhar de uma forma compartilhada e colaborativa dentro do ArchiCAD. Então, muitas pessoas confundem, né? Eu quero instalar o Teamwork. Não, o Teamwork é o processo. Você quer instalar o Beam Cloud. Então, o Teamwork é o processo que nos permite estar trabalhando dessa forma compartilhada aqui dentro do nossa modelagem, tá? Então, a gente pode, como eu falei, a gente pode ter um servidor local remoto, a gente pode trabalhar, se a gente estiver trabalhando com um servidor remoto, eu posso estar trabalhando eu aqui no meu local, o Juliano Coimbra no local dele e mais algum colaborador em outro local. Então, se a gente estiver trabalhando de uma forma remota e esse service permite que isso aconteça, se eu tiver o meu Beam Cloud instalado num servidor local, eu tenho a possibilidade daí de trabalhar dentro da minha rede interna, ou eu tenho a possibilidade de criar um sistema de porta, tipo um sistema VPN, que daí permite também que a gente faça um acesso remoto a esse servidor, e né, funcionaria de uma forma parecida com a service, tá? Eu também consigo trabalhar com conexões remotas vinculada, para quem não conhece, o software, o BeamX, é uma plataforma que é mobile, então é um aplicativo para celulares e tablets. Então, a gente também consegue estar trabalhando tanto com o Teamwork, o Beam Cloud Teamwork, nessas plataformas mobile também, né? E posso estar trabalhando com projetos individuais também. Isso aqui é um panorama geral, só para ter um entendimento do que é que está acontecendo dentro, né? De como é esse processo, de como está acontecendo esse processo dentro da plataforma, ok? Bom,
Passando, entendendo, tendo entendimento de como funciona aqui, na verdade, eu vou trazer 2 modelinhos para vocês. Um eu vou mostrar só como funciona. Não reparem, super arquitetônico, bonito, mas é só rapidinho para entender e para ser rápido também. Como que eu faço um compartilhamento? Então, eu tenho um modelo Juliana, genérico qualquer. Oi? posso fazer uma pergunta rapidinho? Uma pergunta? Claro? Tá, Uhum. então, volta no slide anterior, por favor. Aqui. Então, só para ficar bem claro, o Teamwork é o processo, né, colaborativo, e o BeamCloud é o serviço da nuvem que vai permitir esse tipo de trabalho, né? Correto? Sim. É a plataforma, né? O BeamCloud não precisa ser na nuvem Ele pode ser especificamente. Ele local. pode ser local. Ok. Mas o BeamCloud é o sistema Que permite de o trabalho. software, digamos, é o sistema é o aplicativo realmente, né, que permite que a gente trabalhe no sistema Teamwork. Então, o Correto. Teamwork, ele é daí uma ferramenta que está embutida dentro do próprio ArchiCAD. Né? Então, Ok. aqui eu tenho essa opção Teamwork. Então, o Teamwork é o processo dentro do ArchiCAD. BeamCloud é a ferramenta que me permite trabalhar em Teamwork. Ok, correto. Obrigado, Juliana. Imagina. Bom, então voltando aqui no nosso super modelo arquitetônico, só para mostrar rapidinho, eu nem salvei, só para vocês entenderem, né? Inclusive, por exemplo, não está nem salvo localmente aqui na minha máquina esse modelinho. E para eu começar a trabalhar ele de uma forma compartilhada, eu simplesmente, né? Então, aí sim, eu dentro da minha instância do software, eu entro aqui na programação eu entro na aba aqui do Teamwork, vem o projeto e eu venho aqui nessa opção de partilhar. Aqui eu já estou configurado com o meu servidor aqui, né? Então, esse endereço é o que a gente está vendo, é o mesmo endereço que eu estava vendo ali no meu navegador, tá? Então, quando eu venho aqui, ele pede fazer o login a partir desse endereço, então é por esse endereço aqui que eu faço o login daí no próprio ArchiCAD, ele já está configurado aqui, tá? E eu posso, aqui eu tenho a lista, então, dos meus projetos, e eu posso simplesmente vir aqui criar um projeto, então, casinha. Vamos lá. E compartilho aqui. Estou logada ali com o meu usuário, ele vai pensar um pouquinho. E assim que ele terminar esse compartilhamento, eu consigo ter acesso, eu vou ter a visualização do meu modelo, não só na minha plataforma, como também eu consigo logar. Então, ele está terminando aqui. Ok. Ele vai reinicializar, porque a partir de agora ele vai trabalhar, vai mudar lá em cima, já inseriu um nome, né? E ele está dizendo que, então aqui entre aspas, é um arquivo, né? É um modelo que eu estou trabalhando dentro da plataforma do BeamCloud, nesse caso aqui do as Service. Tá? Então, enquanto ele faz o processamento aqui, eu posso olhar lá agora nos meus projetos, casinha já apareceu aqui. Tá? E aí eu tenho, né, definições, eu posso renomear por aqui, inclusive, editar, e posso dar as configurações de acesso. Então, aqui nessas configurações de acesso, quando a gente fala, né, sobre regras, atribuições, então é nessa questão do acesso onde eu consigo dizer quem é que vai trabalhar nesse projeto, quais são as atribuições de cada uma das pessoas que vão trabalhar nesse projeto, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho logado, como eu falei para vocês, eu tenho outros projetos, eu trouxe, são 2 projetinhos, esse modelo, 2 modelinhos, esse da casinha já está habilitado aqui, inclusive, tá? Então, agora aqui eu estou trabalhando num processo, dentro da plataforma do Teamwork mesmo. E eu trouxe um outro projeto aqui, um outro modelinho de referência também, que está logado com outro usuário, tá? Ele está logado com aquele usuário ali, então ele está me dizendo Laos, BeamCloud Service, usuário. No outro caso aqui, ele está dizendo que o usuário que está logado sou eu, Juliana. Esse usuário aqui ainda não está atribuído, ele não tem acesso, não está com acesso atribuído para o meu projeto casinha. Então, se eu vier aqui no Teamwork, projeto, e agora eu quero abrir ou me juntar a um projeto novo do Teamwork, ele só vai estar aparecendo aqui
porque eu tenho atribuição lá, mas se eu não tivesse atribuição de arquiteto, eu não conseguiria nem me juntar a esse projeto aqui, tá? Então, eu posso estar alternando, né, entre usuários e estar atribuindo. Se eu tirar aqui a atribuição, então, ó, eu não quero que esse usuário tenha acesso a esse projeto. Projeto, casinha, acesso. E aqui eu vou tirar aqui nenhum. Atenção. Acesso, e eu vou dizer que ele quer só. Ele está pela raiz do projeto, então versão reduzida e resumir por usuários. Então aqui, ó, eu vou tirar, eu vou deixar ele somente como, eu vou deixar só eu com full acesso, e esse aqui, ele vai sair. E aí eu vou perder a permissão de trabalhar lá no usuário, tá? Então, por aqui, por essas definições, a gente consegue controlar quem tem as definições e quem não tem. E mais uma vez, né, então nas regras, aqui está em inglês, porque é a origem da plataforma, eu ainda consigo também distinguir o que cada um, né, cada um desses meus usuários, qual é a atribuição e qual é o poder de gestão dentro do meu modelo que cada um desses usuários pode ter. Então, na função de arquiteto, eu tenho algumas atribuições, na função full access, eu tenho todas as atribuições. Então, aqui é onde a gente consegue ter as regras de trabalho, né? E aí, a gente consegue limitar ou controlar melhor as alterações dentro da modelagem, tá? Então, aqui só para mostrar como funciona, né, essa questão da partilha realmente do modelo, e eu vou trazer para vocês agora, vou mostrar como que funciona realmente o trabalho, né, como que é essa interface, esse intercâmbio da modelagem entre dois usuários. Deixa eu dividir a tela aqui no meio. É o mesmo modelo, é o mesmo arquivo, só que eu estou logada com dois usuários diferentes. Então, nessa tela aqui da esquerda, eu estou logada com o meu usuário Juliana. Tá? Então, eu tenho aqui o meu modelo. E nessa tela aqui, eu estou logada com o meu usuário, com aquele secundário que tem umas atribuições um pouco diferentes das minhas. Tá? Então, deixa eu só minimizar aqui, dividir a tela. Alguma pergunta, Juliano? Uma dúvida, alguma coisa que você queira saber? Enquanto está entendido, tá claro. Bom, só para apresentar rapidamente, né, é um projetinho bem de referência também, tá? Não é nada extraordinário, é só para a gente navegar um pouquinho no projeto mesmo. É um predinho aí de 5 pavimentos, tem 2 apartamentos por andar. Ele é bem um modelo de estudo mesmo, né? Só para trazer para cá. É importante entender o conceito, né, da ferramenta, o processo, né? Exatamente, isso mesmo, tá? Então, aqui algumas coisas, por exemplo, eu já começo a identificar se quando eu clico em qualquer elemento aqui, por exemplo, nessa platibanda, eu estou aqui com o meu usuário logado, né? Isso aqui é um agrupamento, mas se eu, por exemplo, quiser mover ele não vai permitir que eu modifique. Deixa eu já abrir aqui o outro do lado. Ele não vai permitir que eu modifique a minha modelagem. Por quê? Porque eu estou com isso bloqueado. Né? Então, ele já está falando assim, ó, aqui, na verdade, ele fez uma reserva automática. Mas eu poderia até ter desabilitado isso. E trabalhar no Teamwork, por exemplo, sem liberar, né, sem reservar os elementos. Eu quero liberar esse elemento selecionado agora. Então, eu faço um envio e eu não tenho atribuição para... Então, quando não está reservado para mim, como eu estava como usuária única aqui, e eu tinha permissão, ele reservou automaticamente. Mas quando eu não tenho essa atribuição, ou se esse modelo está liberado, essa atribuição está
para outro, esse elemento está liberado para outro usuário, eu não consigo fazer nenhuma modificação deles. Tanto que se eu entrar aqui na janela de edição da ferramenta parede, o botão OK, eu posso fazer qualquer modificação aqui, mas o botão aqui, ele não me permite que eu faça uma alteração nessa parede, tá? Uma outra coisa que acontece, deixa eu ir ali, vou colocar nos dois pavimentos. Deixa eu pôr aqui, não. Primeiro pavimento, então só para a gente ter a mesma vista. E aqui primeiro pavimento. Então, ó, eu estou trabalhando com a mesma vista, né? Então, o usuário Juliana e o usuário. Eu estou exatamente com a mesma vista aqui, certo? É o mesmo arquivo, inclusive. Se eu vier aqui no meu usuário normal e entrar aqui na parede e criar, por exemplo, qualquer parede. Ele fez um outro pavimento, deixa eu arrumar o pavimento aqui. Pavimento. Térreo. Aqui. Senão ele não vai aparecer. Está lá no pavimento errado. Se eu fizer uma parede aqui, então se eu fizer, não, essa continuidade de paredes aqui, a gente pode ver do lado de cá, não aconteceu nada, não apareceu, embora eu esteja exatamente com o mesmo projeto. Por quê? Porque eu, Juliana, criei essas paredes aqui e, por enquanto, eu não mandei esse tipo de alteração para lá. Quando eu venho aqui, então, o trabalho colaborativo é dentro, né, esse trabalho simultâneo dentro do ArchiCAD é isso. Então, eu estou criando aqui como meu usuário alguma modelagem, alguma coisa, mas por enquanto isso aqui não apareceu aqui e é uma situação em que, é importante, eu preciso que essa pessoa, esse usuário agora, insira as janelas nessas paredes, por exemplo, então eu preciso enviar esse trabalho para lá. Então, quando a gente fala de comunicação, de entender que a gente precisa estar sempre conversando e compartilhando o projeto, tudo isso é muito experimentado nessa metodologia, né? Então, criei essa parede aqui não está aparecendo nada, como que eu faço para que essa pessoa agora, esse usuário, que vamos dizer que ele está lá em outro lugar, ou em outra mesa, precisa receber essas paredes aqui. Então, através do Teamwork, eu simplesmente venho e envio as alterações, ele vai pensar um pouquinho, venho para cá, e agora venho no Teamwork e recebo as alterações. Ele vai pensar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu tenho uma dúvida. Posso falar? A periodicidade das sincronizações são definidas pelo usuário, né? Isso? São. Certo. Mas existe uma forma aqui dentro das opções, no ambiente de trabalho, de você definir uma notificação. Tipo, a cada 40 minutos ou a cada 50 minutos, o próprio ArchiCAD te manda uma informação, mande... Um lembrete, né? Enviar e receber aí. Entendi, bacana. Bom. Isso. Ó, aqui ele está recebendo agora. E esse controle também imagino que atenda a questão de documentação também, né? Dá para dividir para tudo. Para tudo. Entendido. Para tudo. Então, olha só, agora aqui, dentro na minha vista, apareceram as paredes, mas, como eu posso ver aqui, eu não consigo fazer nada com elas, porque ele está indisponível, é um elemento reservado por outro usuário. Agora, vamos dizer que eu quero que esse usuário aqui, eu, Juliana, quero atribuir para esse usuário aqui, de dizer, eu quero que você coloque janelas nessas paredes aqui. Então, aí entra uma ferramenta de comunicação bem bacana, que eu acho bem interessante. Eu posso selecionar aqui essas três paredes que eu criei, que estão reservadas para mim. Na paleta do Teamwork mesmo, eu posso escrever uma mensagem, tá? E colocar aqui para quem que é o usuário. Vou escolher o usuário, que é o usuário lá, que está usando. E coloco assim, coloque janelas nessas paredes. Tarefa opcional, enviar, né, receber alterações e ponho aqui um capturar vistas, tá? Vou dar aqui um enviar e automaticamente também eu vou
mudar agora, eu vou atribuir esses elementos selecionados para o usuário. Então, eu vou tirar da minha propriedade e vou, né, atribuir ao elemento, ao usuário. Então, estou atribuindo aqui, maravilha. Quando eu vier aqui, é que está dividida a janela, mas eu já recebi uma mensagem, ó, de Juliana, coloque janelas nessas paredes. Então, eu estou aqui e eu posso aqui aplicar a vista agora. Ele vai dar um zoom, ele vai vir exatamente para a vista onde eu estou aqui, ele já vai aplicar a vista, tá? E aí, eu posso, né, mover aqui, ele também está me dando a mensagem de que eu atribuí esses elementos, eu vou fechar aqui, e agora eu posso pôr as janelas. Então, eu venho aqui na modelagem, vou pôr a janelinha aqui qualquer. Tá? Então, cumpri, aqui não apareceu ainda, né, as minhas janelas, e volto aqui na minha ferramenta Teamwork, eu posso habilitar a paleta agora, vou buscar aquela mensagem que eu recebi, coloque as janelas nessa parede, tá aqui. Agora eu posso colocar uma resposta. Resposta. Janelas inseridas. Tá? E põe aqui, capture a vista, tá ali, né? E tarefa opcional, receba as alterações. Já está destinado para mim, Juliana, ponho como enviar. Quando eu vier aqui, eu recebi a mensagem, apareceu ali, janelas inseridas, aplicar vista e receber alterações. E agora ele vai fazer a verificação e vai, né, receber alterações. Por que que não foi? Porque daqui, do meu usuário, eu não mandei. Então, aqui eu tenho que agora enviar alterações. E para cá, eu recebo as alterações. Opa! Ele demora um pouquinho no sistema, né? Porque, imagina, ele vai lá na Hungria, volta. Vem aqui, eu posso agora... Né, é um pouquinho, né? Eu posso fechar agora aqui, tá tudo certinho, eu posso manter, na verdade, assim, também, né, para a prática de trabalho, a gente manter essa janelinha do Teamwork sempre aberta, porque você consegue fazer esse intercâmbio de trabalhar com informação e de solicitar coisas, né, entre os usuários que estão trabalhando. Agora, imagine isso aqui, a gente está brincando aqui com 2 usuários. Agora, imagine se você tiver 5, 6, 10 pessoas. Imagine que você tem, eu estou trabalhando aqui em Curitiba e, de repente, eu estou fazendo um projeto com alguém que está lá na China, que está num fuso horário diferente. Então, eu fiz todo o meu trabalho hoje no meu fuso horário e deixei uma série de informações para outra pessoa que está lá no outro fuso horário receber todas essas mensagens, né, e entender, aqui eu tenho que fazer isso, 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 isso e aquilo. Então, tá tudo muito, fica claro, fica fácil. Então, o trânsito de informações dentro dessa plataforma e permite, inclusive, né, que a gente já aplique a vista automática, ela já recebeu, então estou com as mesmas janelinhas aqui, né, então coloquei o que está aqui, e a gente consegue trabalhar simultaneamente dessa forma. De novo, né, reforço aquela questão, então aqui agora, vejam bem, essas janelas, elas estão reservadas para o usuário, para esse usuário aqui. Então, mesmo que eu, Juliana, tenha recebido essa modificação aqui dentro da minha modelagem, eu não consigo fazer nada e nem editar elas. Vamos dizer que eu queira editar essas janelas agora, ou esta janela especificamente. Então, eu posso, dentro ali da minha ferramenta do Teamwork, requerer, né, ou na paleta também, mas eu posso requerer esse objeto selecionado. Então, eu venho aqui, ele vai abrir de novo, aquela mensagenzinha, e eu estou pedindo, conceda este elemento do pavimento térreo, né, para que eu, Juliana, possa editar. Então,
isso evita que a gente tenha conflito de trabalho. Então, regras e atribuições, fica muito claro o entendimento aqui, né, de como que a gente tem que ter também clareza desse processo para não virar uma confusão, né? Então, ter regras mesmo. O determinado usuário vai trabalhar com esquadrias, o outro usuário vai trabalhar com cotas, o outro usuário vai fazer a modelagem das zonas, né, dos ambientes espaciais. O outro usuário vai colocar as nossas vistas em prancha. O outro usuário está fazendo a modelagem macro. Então, para que essa confusão e não fique o dia inteiro, né, o tempo inteiro, um pedindo elemento para o outro. Não, você está fazendo isso e eu estou fazendo isso, e a gente só vai interferir no trabalho um do outro a hora que realmente isso for necessário. Então, regras e controle é importante justamente para que a gente possa manter um fluxo de trabalho coerente e complementar ao longo do processo como um todo, né? Porque senão você realmente vai ficar pipocando, você só vai ficar respondendo mensagem de libera aí, ou solta aqui, né? Ou me manda aí, ao invés de você... Na produção, né? Fica muito travado, Exatamente. Né? Isso mesmo. Uhum. Então, ter isso muito bem claro, né? Então, organização é fundamental. Para um trabalho colaborativo, você ser organizado dentro do seu trabalho é fundamental. E ter muito claro realmente quem faz o quê, e como e quando, né? E até que profundidade, digamos assim, da modelagem esse determinado usuário pode ir. Porque é claro, né? A gente tem dentro da modelagem, dentro do processo de projetação, né? Os arquitetos sêniores que já estão mais têm mais experiência e um conhecimento mais amplo de projeto e da própria gestão, né? Numa visão mais global do projeto. E a gente tem depois outros profissionais, né? E colaboradores envolvidos em processo até de aprimoramento profissional e em processo de aprendizado realmente, e que eventualmente é melhor que a gente tenha um controle, dependendo, né, ou na modelagem do teu processo, você tem um controle de até onde aquela pessoa pode fazer modificação no seu modelo, porque existem certas alterações que elas não são possíveis de serem corrigidas ou de serem desfeitas, e aí alguma modificação feita por uma pessoa que não tinha experiência ou conhecimento suficiente para fazer aquilo pode causar, dentro de um ambiente colaborativo pode causar um problema sério dentro do fluxo total do projeto, dentro do trabalho de todo mundo. Deletou alguma coisa, modificou a altura de um piso, que pode interferir no projeto como um todo e causar uma confusão mesmo. Então, essas regras e permissões, elas também ajudam que a gente tenha um maior controle sobre isso. Tá? Então, essa questão, eu acho, assim, do trabalho colaborativo, né, a gente realmente ter esse entendimento e esse conhecimento é extremamente necessário, mas é claro que quando a gente entender as plataformas, as ferramentas que a gente tem disponível, se aprofundar nelas e conseguir tirar o melhor delas, né, em nosso benefício, em benefício do desenvolvimento do projeto, eu acho que é essencial aí para que a gente tenha só mais qualidade e mais fluidez e mais velocidade também dentro do nosso próprio processo de projeto, né, de trabalho. Bem, como você mesmo falou, né, Juliana, a tua pergunta aqui, então eu não vou fazer o requerimento aqui, né, acho que o conceito está entendido, né, tá demonstrado, mas mesmo dentro da documentação, eu também consigo, né, nas questões de vistas de prancha, enfim, eu consigo estar trabalhando também com essa mesma situação. Então, eu posso... Aqui eu não tenho nenhuma prancha, não tem nada criado, tá? Mas eu posso muito bem, né, agora pedir ali para o meu usuário. Então, eu venho aqui no Teamwork, nova mensagem para o usuário. E se eu tivesse outros usuários aqui, eu poderia marcar quantos fossem, né? E colocar corrigir documentação DPL. Exemplo, né? Então, estaria atribuindo aqui a tarefa opcional, né?
enviar e receber tudo, e envio essa mensagem. Posso, inclusive, definir a prioridade com que você tem que atender esse pedido, ela é normal ou é elevada, e eu envio. E a própria reserva, né? Então, vejam, aqui eu não tenho atribuição de estar trabalhando com esse elemento. Na verdade, o Teamwork, o Beam Cloud as Service, ele tem uma... Eu cliquei aqui, ele automaticamente reservou para mim. Então, o Beam Cloud as Service e o Beam Cloud, que são as duas plataformas, a versão paga, né, desse sistema, ele tem uma das ferramentas avançadas essa. Como isso aqui não estava reservado para ninguém e eu cliquei para editar, então ele automaticamente liberou para mim. Ele reservou para mim. Na ferramenta de Teamwork também, eu também consigo visualizar o que está liberado para mim e o que não está. Então, aqui, através da paleta, cada usuário tem uma cor. Então, aqui a minha está vermelha e aqui está laranja, né? Que estão atribuídas. Eu defini essas cores aqui. Já saiu do... Ele desloga depois de um determinado tempo, tá? Então, aqui nos usuários, ó, esse usuário, ele está definido daquela cor laranja, está definido aqui, e é o que está aparecendo, então, para mim, aqui, essa cor laranja. E aí eu tenho as opções de área trabalho colorida, então eu posso mostrar tudo com a cor original, o que está sem reserva vai ficar cinza, o que eu quero que realce a minha reserva, então, como eu, né, cliquei nessas duas vistas aqui, ele está ressaltando, então está me dizendo que isso aqui é meu, tá em vermelho, é meu. E se eu tivesse, por exemplo, reserva para os outros usuários, aqui nesse pavimento eu tenho, né? Então eu tenho aqui, ó, reserva de outros usuários, então está aparecendo na cor laranja o que é do usuário. Se eu clicar aqui no norte, nessa elevação, e reservar esses elementos selecionados, eles também ficaram vermelhos. Então, eu estou vendo aqui o que está acontecendo, né? O que está em vermelho é a minha reserva. E o que está em azul é o que não está reservado para ninguém. Então, também, quando a gente está com muitos usuários, acaba facilitando bastante a visualização e entender quem é que está fazendo o quê. Para o gestor de projeto, eu acho que isso é indispensável, né? Essa possibilidade de saber quem é que está trabalhando em que item, em qual área do projeto, acho que é bastante importante e bastante interessante dentro do controle e do trabalho colaborativo. Então, assim, a gente tem a possibilidade do controle do usuário, do controle como gestor, no controle da permissão, a ferramenta de colaboração e de comunicação entre todos os envolvidos dentro do projeto. Então, tudo isso são potencialidades que a gente só toma partido disso, né, dentro da modelagem, utilizando a ferramenta de uma forma correta e completa. Ok? Ok, muito bom, Juliana. Muito interessante essa apresentação, né? Importante, né? O trabalho colaborativo, né? Uma das premissas do BIM, né? Ainda mais hoje em dia, né? O trabalho remoto também está sendo fundamental na nossa área de arquitetura e construção. Né? Exatamente. Ainda mais nos dias de hoje, né? Cada vez mais a gente vê que essa possibilidade de a gente trabalhar remotamente de uma forma colaborativa, acho que está cada vez mais valorizada, viabilizada e validada também, né? Então, acho que agora, nesse período, a gente está validando muita coisa, né? Inclusive, nos forçando a ter um trabalho um pouco mais colaborativo. Bem, eu queria, né, aproveitar, então, deixar o meu agradecimento, está em vermelho, porque está reservado para mim. Vou deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, a oportunidade de poder trazer um pouquinho de conteúdo, né, da expertise da gente, os meus contatos aqui, e estou à disposição para quem tiver pergunta ou quiser entrar em contato alguma coisa, pode entrar em contato em cada uma por e-mail, pela mensagem no Instagram ou LinkedIn, que eu estou à disposição sempre. Obrigado, Juliana.
Eu que agradeço a tua participação em nome da comissão. Gostaria também de agradecer a todos que assistiram ao vídeo. Deixe seus comentários no vídeo para que possamos responder suas dúvidas. E também não se esqueçam de se inscrever no canal do CAL Paraná para receber o alerta para os outros vídeos. Muito obrigado a todos.